A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores do programa Avivamento.home. Essa é a primeira aula que nós estamos ministrando a respeito da salvação em Cristo Jesus. É uma aula que faz parte do nosso programa da Igreja Evangélica Berlai Roi de Discipulado, parte 1. A salvação em Cristo Jesus nós adquirimos quando aceitamos a Jesus Cristo no nosso coração como nosso único Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos todo o tempo adorarmos a Jesus, abrirmos nosso coração para que Ele entre no nosso coração e faça morada eterna. A partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo, o apóstolo João também fala a respeito disso, no nosso coração, e confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos a salvação gratuita, amorosa de Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Palavras do apóstolo João, capítulo 1, versículo 12. Mas há uma situação que desejamos expor para todos os nossos telespectadores a respeito do pecado. Devemos saber que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário sabermos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas o que aconteceu no Jardim do Éden? Se você quiser acompanhar, você também abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E depois Gênesis 2, versículo 17. Ali no Jardim do Éden, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois Deus criou a mulher da costela de Adão para ser a sua auxiliadora. E o que houve ali? Satanás tentou a mulher para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, não suportando a tentação, caiu em desobediência, porque a ordem do Senhor nosso Deus foi clara para Adão e Eva: podem comer todos os frutos daqui do paraíso, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva desobedeceu e automaticamente sugeriu que seu esposo Adão também comesse do fruto daquela árvore proibida. Caíram então em desobediência, em pecado, e este pecado recaiu sobre toda a humanidade. Houve uma separação entre Deus e o homem. E o coração do homem, no qual habitava o Espírito de Deus, o Senhor Deus dos céus e da terra, voltou novamente a ficar vazio. Houve então uma morte física, houve uma separação da alma e do corpo e houve uma morte espiritual, a separação do homem do nosso Deus. E a aliança entre Deus e o homem, ela foi quebrada, como também está escrito em Romanos, no capítulo 5, se você desejar ler. Deus deixou de habitar no coração do homem e este coração, obviamente, ficou sem paz, ficou vazio. Houve uma quebra total desta aliança de amor. Salmo 81, se você desejar abrir agora a sua Bíblia, no versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus conselhos. Deus deixou de habitar no coração do homem, e o homem
passou a viver praticamente 100% sozinho, fazendo aquilo que era inerente à natureza que ficou no ser humano, que era a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa foi se alastrando por toda a descendência de Adão e Eva. Houve toda a multiplicação de iniquidades, de pecados, de obras da carne, adultério, homicídio, mortes, ódio, inveja, suicídios, houve fornicações, houve diversos tipos de pecado que são muito bem descritos pelo apóstolo Paulo também na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao 21, onde ele nos ensina a respeito das obras da carne. E agora? Pensou o nosso Deus, o grande arquiteto estrategista dos céus e da terra, o único Senhor dos céus e da terra. O que fazer para restaurar esta aliança com o homem? Deus precisava de um plano. Deus arquitetou um plano maravilhoso e sobrenatural que só Ele pode fazer. Porque a mente do Senhor, ela é incrível e sobrenatural. E Ele criou o plano da divina salvação. Deus precisava resgatar o homem desta situação de pecado e separação. Deus tem saudade do ser humano. Deus ama você. Nós vamos agora para o Evangelho segundo João, capítulo 3, no versículo 16, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus resolveu dar seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar o mais alto preço pela desobediência do ser humano. E o Senhor Jesus precisava vir, e Deus mostrou através também de seus profetas, como mostrou em Isaías no capítulo 7, verso 14, no qual ele disse: se você desejar abrir, que ele daria o seu filho. Vamos abrir Isaías, capítulo 7, no versículo 14. O Senhor diz o seguinte na sua santa e gloriosa palavra. Ele nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor aqui prometeu ao mundo que no tempo cabível, no tempo hábil, no tempo correto, no tempo de Deus, no Kairós de Deus, o Senhor traria, através de uma virgem, de uma mulher, uma moça santa, 100%, ela daria a luz pelo Espírito de Deus e daria a luz a Jesus de Nazaré, ao Filho do Deus vivo, para que ele viesse com o único objetivo de salvar e resgatar a humanidade, de nos livrar da segunda morte, que é o inferno, o Sheol. O Senhor Jesus veio para nos libertar completamente da morte e do pecado. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi um sacrifício perfeito. Ele foi um sacrifício redentor. E redentor significa comprador, porque ele nos comprou com alto preço e foi o preço do seu sangue. Ele nos resgatou da morte e do pecado. Se você desejar abrir conosco, Gálatas 3, no versículo 13, nos fala sobre isso. O sacrifício de Jesus, ele foi expiatório. Ele apagou todos os nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, versículo 9, também nos fala a esse respeito. E o sacrifício de Jesus, ele foi vicário, ou seja, ele nos substituiu. Éramos nós que éramos para morrer.
mas ele morreu no nosso lugar. Isaías 53, do versículo 4 a 11. Jesus, então, restaurou a aliança que estava quebrada e nos deu o perdão e nos deu a salvação da nossa alma. Restaurou a nossa aliança com Deus. Hebreus, o autor de Hebreus, nos fala muito bem a esse respeito, no capítulo 5, versículo 8 e 9. E o que acontece com o ser humano recebendo a Jesus Cristo? Ele nasce de novo. Todo aquele que recebe a Jesus, automaticamente acontece uma grande mudança de coração, de mente e de atitudes. Nós nascemos de novo. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 3, no verso 3, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Jesus instrui Nicodemos, que era um homem, príncipe dos judeus, e ele pergunta para Jesus no versículo 2 do capítulo 3, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí no versículo 3 nos diz assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, vamos continuar. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, parabéns! Você que aceitou, recebeu a Jesus no seu coração como seu único Senhor e Salvador, você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. E a palavra do Senhor também nos diz, no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 8, verso 32, diz que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele nos libertará. Então Ele é o nosso libertador. Nós nascemos de novo para vivermos a vida de Deus. Não vivo mais eu, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, versículo 20, para você estudar. Mas Cristo vive em mim. Quero lhe dar os parabéns a você que aceitou Jesus, a você que entendeu o plano da salvação em Cristo Jesus, você que entendeu a restauração que Deus planejou da aliança entre Deus e o ser humano, e quero lhe dar os parabéns para você que entendeu que aceitar Jesus é nascer da água e do Espírito. Então, diga comigo neste momento, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é o único caminho, é a única verdade e Ele é a vida. E isso está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo no seu coração como seu único Senhor e ainda não o confessou como seu único Senhor e Salvador, neste momento eu convido você a orar junto comigo e receber a Jesus Cristo com todo amor e com todo carinho que você nutre no seu coração a Deus. Ore comigo neste momento. Senhor Jesus, eu abro meu coração e te convido para que tu entres no meu coração e que tu faças morada eterna. Escreve meu nome no livro da vida e eu serei teu ou tua para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo teu plano maravilhoso da salvação da minha alma. Fica comigo todo o tempo, Senhor Jesus. Abençoa a minha vida, o meu lar, meus amigos, meus conhecidos, todos os meus termos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns por essa primeira aula e
Convidamos você a assistir a nossa segunda aula, que falaremos sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.